Querido, nós vamos nessa noite meditar na palavra, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Semana passada já falamos um pouquinho. Então nós vamos em 2 Samuel, e lembrando os irmãos que hoje é o culto da Santa Ceia, e eu tenho certeza que nós não vamos ultrapassar o horário com muito, querido. Os avisos já estão dados, no final fica mais fácil. 2 Samuel, capítulo 6. A gente observa aqui em 2 Samuel, capítulo 6, duas igrejas, duas referências. Mostra duas igrejas aqui em 2 Samuel, capítulo 6. E nessa noite eu queria ajudar os irmãos a entender qual a igreja que você faz parte. Qual a igreja que você faz parte. Amém, queridos? Quem achou 2 Samuel, capítulo 6 aí? Amém, Arthur? Ah, cadê Arthur? Mas vai chegar. Versículo 1. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalaim de Judá, a fim de levarem para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram-se a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Davi e todos os israelitas se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pino, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a tua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Amém, amados? Amém, queridos? Nós falamos um pouco aqui a semana passada, e nós vamos nessa noite aqui meditar nessa palavra sobre essa perspectiva, querido. Existem duas igrejas, a igreja do Abinadab e a igreja do Obed-edom. E a gente vai nessa noite aqui falar a respeito disso. Qual é o lugar, querido, aonde a nossa vida está, querido? Como está a nossa vida diante de Deus? Antes de começar a falar, eu queria pedir, por favor, que os irmãos pudessem fechar seus olhos, curvar sua cabeça um instantinho. Eu quero orar por você, querido, nessa noite. Quero abençoar a tua vida. Quero colocar a tua vida diante do Senhor. Quero colocar a minha vida diante do Senhor nessa noite. Queridos, é muito importante que você, nessa noite, saiba de uma coisa. Por mais que eu conheça você, o que talvez não seja, querido, uma prática. Mas por mais que eu conheça você, eu tenho certeza em dizer: eu conheço só a tua aparência. Eu não sei nessa noite o que está dentro do teu coração. Eu não sei nessa noite o que está dentro da tua vida. Eu não sei nessa noite, querido, se você tem dor, se você tem tristeza, se você tem desânimo, se você tem frustração, decepção,
Eu não sei nessa noite, querido, se você está cansado da vida. Eu não sei nessa noite se você está cansado de tudo. A única coisa que eu sei nessa noite, queridos, é que o Deus que eu sirvo conhece o teu coração e conhece as tuas entranhas e conhece as tuas necessidades. E nesta noite Ele tem uma palavra, e Ele tem uma palavra nessa noite para você. E o Senhor nesta noite, querido, Ele te diz assim: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Quando Jó chega no final da sua vida, ao qual ele passa por aquele momento de provação terrível, o Jó tem uma revelação no coração. E ele diz assim, em Jó capítulo 42, a partir do versículo 1, ele diz assim: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. E eu sei uma coisa, eu bem sei, que Ele tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh, nessa noite, o Senhor está dizendo assim para você: eu te conheço, eu te sondo, eu te conheço nessa noite. Eu conheço o teu pensamento, eu conheço as suas atitudes, eu sei aonde você olha, eu sei como você olha, eu sei como você sente. E eu sei nesta noite que você precisa de uma direção. Nessa noite, meu querido, Deus quer dar uma direção para a tua vida. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei como você vive, mas o Senhor sabe nessa noite, querido. E nessa noite Ele tem uma palavra para você. E a palavra de Deus nessa noite é: eu te conheço. Eu tudo posso nessa noite. Eu tudo posso nessa noite. O Senhor te conhece nessa noite, querido. E Ele pode nessa noite mudar sua história, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Amém? Arthur, eu pedi para você, o Palarice, por favor, pega aquela Bíblia marrom minha que está em cima da minha mesa lá aberta. Eu precisava ter uma marcação nela lá que eu esqueci de trazer para baixo. Eu precisava dessa marcação aqui. Queridos, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Muita reverência, por favor. Irmãos, eu ministrei semana passada aqui, e aí eu falei na semana passada aqui a respeito de algo muito importante, e que aí entrou uma dúvida em cima do que eu falei, mas hoje eu fui fazer um estudo e eu consegui descobrir o porquê da dúvida. Então, nós lemos aí 1 Samuel capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6. Eu queria voltar com os irmãos agora lá em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Precisava voltar com os irmãos lá em 1 Samuel capítulo 7, para nós entendermos, querido. Isso, só a Bíblia está bom. Não, só a Bíblia está bom. Não, só a Bíblia só. Eu precisava, para os irmãos entender comigo, 1 Samuel capítulo 7, que você fosse aí, isso, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, que diz assim, olha, presta atenção, vamos lá comigo. Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim, e tomaram a arca do Senhor, e levaram à casa de Abinadab o outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou ali em Quiriate-Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel
suspirava pelo Senhor. Amém, querido? Amém ou não? Amém, querido? Amém. Então, agora eu tenho um raciocínio aqui, querido, que eu tirei, querido, dos estudos que eu fiz, e que eu queria colocar aqui, para que não haja dúvida nos irmãos em relação, por exemplo, à data. Por quê? Irmãos, essa arca da aliança aqui, que ela representava a presença de Deus, ela era colocada no tabernáculo, e aquela arca, querido, ela era Shekinah, a presença de Deus, e então a arca era para o judeu, querido, na igreja do Velho Testamento, a arca ela simbolizava a presença de Deus, era ali não só um objeto, querido, que foi confeccionado, como diz lá no livro de Êxodo, a arca, querido, ela significava a presença de Deus, e ali, querido, quando o povo de Deus estava numa crise tremenda, o sacerdote Eli, querido, vivendo uma vida totalmente dissoluta, sob uma permissão de seu filho Ofni e Finéias, eles levaram a arca do Senhor para a batalha e perderam a batalha. Morreu o Ofni e o Finéias, e aí, querido, o sacerdote Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço, morreu, e a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E aí, querido, os filisteus ficou 7 anos com a arca de Deus lá no território. Mas no território dos filisteus, a arca virou maldição, e começou a sair furunco, querido, nos filisteus, até na língua saía furunco. E os filisteus pegou a arca e mandou a arca de volta. Então os filisteus mandou a arca de volta. Aí, querido, o que acontece? Depois que os filisteus mandaram a arca de volta, o que aconteceu depois, querido? Depois veio ali o período em que Samuel julgava. E depois do período em que Samuel julgava, veio logo depois o reinado de Saul. E o reinado de Saul, se você ler aí Atos, capítulo 13, versículo 21, fala que o reinado de Saul, ele durou 40 anos. Então, se o reinado de Saul durou 40 anos, se o período em que Samuel legislou sobre o povo foi de mais 20 anos, e se 7 anos, querido, essa arca ficou com os filisteus, então a soma disso dá 70 anos. A soma disso, historicamente, ela dá de 70 anos. Mas aí, querido, na semana passada, eu falei 70 anos, mas, especificamente, a arca ficou na casa do Abinadab o período de 20 anos. Então, eu quero deixar claro aqui para os irmãos, porque, irmãos, às vezes as pessoas ficam anotando o que o pastor fala ali no papel, para depois, querido, perguntar para o pastor, querido. Então, eu já estou antecipando de antemão os irmãos, os 70 anos que a arca ficou longe do reinado, foi por conta disso, mas ela ficou especificamente durante 20 anos na casa do Abinadab. Então agora eu posso com certeza voltar para o texto que foi lido aqui, de 2 Samuel, capítulo 6, onde nós vamos meditar na palavra. Então eu trouxe aqui, queridos, somente um parecer para os irmãos, que eu ministro aqui, para os irmãos são pessoas inteligentes, para os irmãos fazer essa conta junto comigo. Eu vou repetir, né? Lá em Atos capítulo 13, versículo 21, fala ali que o reinado de Saul demorou 40 anos. Amém, querido? Enfim, querido, está aqui feito aqui esse esclarecimento. Agora nós vamos falar aqui, querido, sobre essa arca, irmãos. Eu queria que os irmãos fossem comigo aí, no versículo 9, que tem uma pergunta muito interessante no versículo 9 aqui, que precisa ser uma pergunta, que nós precisamos fazer para nós essa pergunta. E a Bíblia diz no versículo 9, de 2 Samuel capítulo 6, que diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, irmãos, o Davi, ele percebeu, querido, que ele não sabia conduzir a arca de Deus. O Davi, querido, chegou um momento na vida do Davi,
que o Davi percebeu que aquilo que ele estava fazendo era algo errado. Irmãos, a atitude nobre de um homem de Deus é quando o homem de Deus ele chega diante de Deus e ele assume, que sabe o que ele assume? Ele assume que ele errou. A atitude nobre de um esposo, por exemplo, numa discussão calorosa com sua esposa, e que depois, na hora da calmaria, ele chegar a admitir: eu errei. A atitude nobre de um cristão, irmãos, sabe o que? Chegar diante de Deus e admitir, e falar assim: Deus, eu estou fazendo tudo errado. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa, de um crente, sabe o que é, querido? Ele está fazendo tudo errado e achar que ele está fazendo certo. É a pior coisa. Aí, querido, como que nós vamos saber disso, pastor? Como que nós vamos saber disso? Meus amados, qual é o tamanho de Deus que você serve? Qual é o tamanho de Deus que você serve? Julga pela sua família. Julga, querido, pelo tempo que você está na igreja. Nesse tempo que você está na igreja, o que aconteceu? O que aconteceu? Você creu em Deus de fato? Se você crê em Deus, a palavra fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se a tua casa não está salva, você tem que parar e falar assim: Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Se o tamanho do seu Deus é um Deus que realmente, segundo o Apocalipse, Ele diz que Ele abre porta aonde não tem porta, mas a tua vida está uma desgraça. Eu quero te informar nessa noite aqui, que você tem que admitir na sua vida que as coisas não estão bem. Se Deus, Ele é o Deus que transforma, se Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, se Deus suscita príncipe do meio de entulho, se Deus tem uma vontade liberada, segundo o apóstolo Paulo, que afirma categoricamente que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Se Deus tem, querido, segundo o apóstolo Paulo fala em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso não está acontecendo no nosso meio. Nós temos que admitir que nós estamos errados. Nós temos que ser homens e ter atitudes nobres de chegar diante de Deus e admitir diante de Deus, irmãos, quando as coisas elas não estão bem. Nós não podemos, queridos, viver uma vida, como eu já falei algumas vezes aqui, de faz de conta na igreja. Uma vida de faz de conta. Você crê num Deus que é poderoso, mas que Ele não te faz nada. Você crê num Deus que faz todas as coisas e que dá todas as coisas, mas você não tem nada. Irmãos, isso não é um evangelho. Isso não é um evangelho genuíno. Isso não é um evangelho verdadeiro. Então nós temos que admitir. E o Davi, quando o Davi percebeu que ele estava errado, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 7, onde nós lemos, o Samuel foi e resgatou a arca. O Samuel veio e resgatou a arca, querido, e colocou a arca na casa do Abinadab. O povo se arrependeu, o povo chorou, o povo fez aliança com Deus. No próximo capítulo, o povo rejeitou Samuel. Sabe por quê? Porque os filhos de Samuel não davam testemunho. Aí o povo foi, chorou e pediu, sabe o quê? Pediu um rei. Um rei no mesmo modelo do mundo. Aí Deus veio e atendeu o coração do povo. E deu um rei para o povo. Deu o rei Saul. Sabe, irmãos, o que é incrível nessa história aqui é que muitas vezes você pede coisa errada para Deus, e às vezes Deus ele te dá a coisa errada. Por quê, irmãos? Porque é uma persistência, muitas vezes, das pessoas, querido, ir e fazer coisa errada. O Balaão, irmãos, o Balaão estava em cima da mula, e o Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, que era um povo abençoado.
E o Balaão, ele ficava em cima da mula, e ele ficava pedindo para Deus: Deus, eu vou lá e vou amaldiçoar o povo. E Deus falava: Balaão, não vai. E o Balaão vai indo. Aí, Balaão, não vai. Aí chega uma hora que Deus falou assim: então vai então, Balaão, então vai então. A hora que o Balaão está indo, meu querido, a hora que chega entre duas pedras, ele vê um anjo com a espada de fogo. E o anjo arranca a espada para cortar o pescoço do Balaão. Aí a mula, que é um cavalo, é um animal, é um cavalo. A mula, irmãos, que todo mundo, quando tem uma pessoa assim que não está entendendo a coisa, chama: ô seu burro, sua mula. Não é assim que fala aí no mundo? Mas a mula, que tem esse sinônimo de burro, a mula conseguiu ver o anjo e ela empacou. A mula empacou ali, a mula ela empacou. Mas por que a mula empacou? Porque a mula está vendo o anjo com a espada desembanhado para cortar o pescoço de quem fosse passar naquela gruta. E aí o Balaão desce da mula e começa a espancar a mula. E começa a dar uma pisa na mula. O cavalo, quando empaca a mula, quando empaca, tem que dar umas cutucadas nela. Ele desce, cutuca a barriga, e cutuca a virilha, e vai, bate na mula, e bate na mula. E o Balaão, sem perceber, começou a trocar ideia com a mula. A pessoa, quando é teimosa, ela começou a trocar ideia. A mãe falou assim: ô mula, vamos, sua besta, seu animal. Isso é coisa minha. Aí a mula pegou, virou para ele assim: meu senhor, eu não te servi há tanto tempo, por que o senhor está batendo em mim? Ele: vamos, sua mula. Aí a mula perde a paciência com o Balaão. A mula fala assim: ô Balaão, dá licença, eu estou empacado aqui porque tem um anjo lá na frente com a espada desembainhada e vai matar você, seu burro. Irmão, tudo isso não está na Bíblia. Tudo isso não está na Bíblia. Sabe, irmãos, às vezes, irmão, nós nos tornamos, sabe como? Como Balaão. Persiste em fazer coisas erradas. Irmão, você tem que ser corajoso para você julgar a sua vida. Você sabe por que a Santa Ceia aqui está sendo servida aqui? E lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, presta atenção: se todos nós julgássemos a nós mesmos, irmão, nós não seríamos julgados por ninguém. Se nós fôssemos capazes de julgar a nós mesmos, irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, que nós não seríamos julgados por ninguém. Agora, irmãos, qual que é a nossa dificuldade em reconhecer o nosso erro? Você sabe o que aconteceu com o Davi? O Davi, irmãos, sabe o que o Davi fez, irmãos? Presta atenção. O Davi pegou 30 mil homens e mulheres, e dentre os quais homens e mulheres, a maioria era músico, irmãos. Vocês já imaginam um trio elétrico com 30 mil pessoas, irmãos. 30 mil pessoas naquele trio elétrico, querido. Sabe fazendo o quê? Aquele trio a corda, trio a sopro, que não era elétrico, era um trio. E aí o Davi pega aqueles 30 mil pessoas, músicos, cantando, celebrando, glorificando a Deus. Você sabe por quê? Uma exigência da arca do Senhor é que aonde a arca estava tinha que ter adoração 24 horas. 24 horas de adoração ininterrupta. Entra um, sai outro, adorando, 24 horas adorando na arca. E aí o Davi falou: puxa, eu vou fazer tudo certinho. O Davi pegou, querido, aqueles 30 mil pessoas e 30 mil os músicos cantando com todos os instrumentos, diz a palavra aqui, harpas, tamboris e aqueles instrumentos todos, e todo mundo adorando. Puxa vida, a arca estava na casa do Abinadab, que Abinadab por sua vez consagrou o seu filho para cuidar da arca, e a arca está vindo sobre uma junta de boi, sobre um carro de boi novinho, e vem trazendo aquela arca, querido. E quando de repente chega ali, querido, espeta aquele lugar,
aí o boi tropeça, Uzá coloca a mão na arca, e ele morre instantaneamente com um raio que vem do céu, aquele fogo vem e queima instantaneamente Uzá, ele morre, querido, tentando proteger a arca, e aí o Davi leva um susto, a Bíblia diz que o Davi fica irado, e o Davi toma aquele susto tremendo, e a Bíblia diz que o Davi faz uma pergunta, no versículo que nós lemos. Qual a pergunta que Davi faz para ele mesmo? Olha a pergunta que Davi faz: como virá a mim a arca do Senhor? Versículo 9, a parte B do versículo. Como virá a mim a arca? É uma atitude nobre do Davi reconhecer que tudo, aquilo que foi feito na casa do Abinadab por 20 anos, não deu resultados, o Abinadab deu o seu melhor, deu o seu filho Eliezer, o Abinadab deu o seu filho, cuidou da arca 20 anos, da presença de Deus, mas a presença de Deus não mudou a vida do Abinadab, porque ele nem sequer se preocupou em como transportar a arca de Deus. O Abinadab, querido, perdeu 20 anos da vida dele, tentando fazer tudo para Deus, que não interessou nada para Deus. Tudo errado. Meu irmão, tem coisas que eu lembro, que eu já fiz, e que eu vou chorar. Tem coisa que eu choro no presente de Deus, porque eu fiz. Puxa vida, irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês aqui hoje. 13 anos, 14 anos, 2.100, 2.500 pessoas no encontro com Deus. Ministramos libertação na vida de todas elas. Expulsamos o demônio da vida delas. Trouxemos a cura para os seus traumas. Trouxemos a cura, querido, pelo seu sentimento de rejeição. E essas pessoas estão, a grande maioria, no mundo. Aí, Mateus capítulo 11 diz que o lugar que sai um demônio, volta o quê? 7. Olha para mim se eu tenho prazer nisso. Todas as vezes que eu lembro disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Você sabe por quê? Puxa vida, Senhor, eu não dei conta. Eu não fiz o que deveria fazer. Eu fui instrumento de maldição na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque eu não compreendi. Não compreendi, querido, o valor de uma alma no que diz respeito, querido, a você fazer discípulo. Eu nem sabia disso. Eu não sabia, querido, do discipulado. Eu não sabia da consolidação, como deveria ser feito. Agora, irmãos, olha para mim. Eu sabia e negligenciei e não fiz? Não, irmãos. Mas aí eu pergunto para os irmãos, querido, o que vale diante de Deus? É uma boa intenção? Irmão, boa intenção não vale para Deus, nunca valeu coisa nenhuma. Não adianta ter boa intenção para Deus. Boa intenção não vai levar ninguém para o céu, muito pelo contrário. Vai levar muitas pessoas para o inferno. Porque lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo é claro, Ele diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas todos aqueles que fazem o quê? Faz a minha vontade. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Aí ele continua dizendo lá, querido, em Mateus capítulo 7, versículo 22, se não me engano, que diz o seguinte: muitos daquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome. Eu pergunto para vocês, quem aqui tem nome de profecia? Você não tem nome de profecia? Tudo bem. Muitos chegarão naquele dia e me dirão assim: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônio no teu nome. Vocês expulsam demônio, tem dom, manifesta demônio, você vai lá e manda embora em nome de Jesus? Puxa vida.
Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Aí Jesus vai chegar e vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês praticam iniquidade. Eu pergunto para o irmão: qual é o pecado? Qual é o pecado de expulsar demônio? Qual é o pecado de falar, de profetizar? Qual é o pecado de ir e de orar no hospital para o canceroso, para o leproso, para o aidético, para Deus curar as pessoas, de Deus curar todas as pessoas? Qual que é o mal disso tudo? Não tem mal nisso. O mal de tudo isso é que no versículo 21 fala: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor darão o reino de Deus, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: qual a boa intenção que vai levar um homem para o céu? Qual a boa intenção? Agora, irmãos, nós estamos vivendo um momento na nossa vida de transição, de mudança, de você olhar para a tua vida, sentir as suas misérias e chorar e propor uma mudança na tua vida, para você não ser um Abinadab da vida, um homem que ficou 20 anos com a arca de Deus na sua casa e agora, como resultado, ele tem um filho morto, uma família destruída e perdeu a grande oportunidade da vida dele de adorar a Deus. Perdeu a oportunidade de adorar a Deus, irmãos. E tinha dentro da casa dele a arca, o símbolo máximo no Velho Testamento, que era a presença de Deus. E ele perdeu. O Abinadab perdeu. Perdeu a grande chance da vida dele. Agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Qual é a atitude nossa, em detrimento a tudo isso que Deus está fazendo? Uma igreja doente, nos dias de hoje, é uma igreja doente. É uma igreja doente, querido. Você sintoniza o rádio numa rádio evangélica para você ver. Que lástima, que miséria, que miséria. Meu amado, o Davi admitiu. O Davi admitiu. Sabe o que o Davi admitiu? Eu não estou preparado. Davi já tinha derrubado o gigante. Davi já tinha poupado a vida do rei Saul. Davi agora foi empossado como rei, querido. Só que o Davi percebeu uma coisa: ele tinha tudo, mas ele não podia ser rei se ele não tivesse a presença de Deus na vida dele. Sabe, meu querido, o Davi percebeu: não tem como ser rei se eu não tiver a presença de Deus na minha vida. Aí, irmãos, entra aqui o personagem B, que é o personagem da mudança, que é o tal do Obed-Edom. Obed-Edom, irmãos, um homem que não podia nem morar na cidade, que morava na beira da estrada, um homem que era esposo de uma mulher estéril, e que tinha algumas ovelhas e tinha umas vacas, e que eram também estéril. Um homem amaldiçoado por natureza, que não podia ter o lugar ao sol, porque era descendente de Esaú. Um homem, querido, que era taxado, subjugado, e que a Bíblia se refere aqui, o Geteu. O homem amaldiçoado, que morava na beira de uma casa, numa casa à beira da estrada. E aquele homem que morava naquela casa à beira da estrada, ele tinha, sabe o que o Obed-Edom tinha dentro dele? O Obed-Edom tinha dentro dele algo, querido, que impulsionava ele para uma mudança, para uma transformação no meio da sua família. Obed-Edom, ele olhava para ele e ele almejava uma transformação na sua casa, mas ele não tinha como. Ele era um amaldiçoado, ele não tinha recursos, ele não tinha status, ele não tinha nome, irmãos. Ah, meus queridos, mas um dia Obed-Edom,
Ele está na casa dele orando, pedindo para Deus uma mudança na sua família. Eu acho que Obed-Edom não estava aguentando mais. Obed-Edom, eu acho que ele estava orando assim, dizendo assim: Senhor, chega de tanta frustração, chega de tanta decepção, eu não aguento mais. Talvez seria melhor para mim morrer. Ah, querido, de repente alguém bate na porta, e quando Obed-Edom sai na porta, irmão, ele vê que era o rei Davi. Eu acredito que Obed-Edom, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que Obed-Edom caiu de joelho, e ele deve ter pensado: o que vai acontecer comigo? Quem bateu na minha porta é o rei Davi. E quando Obed-Edom ele abre a porta e o rei Davi está ali, o rei Davi diz o seguinte: olha, Obed-Edom, eu não posso levar a arca, a presença de Deus, mas eu vou deixar na sua casa a presença de Deus, a arca da aliança, a arca, querido, do Shekinah de Deus. Eu vejo que talvez o Obed-Edom não fez isso na frente do Davi, mas eu vejo que depois o Obed-Edom ele deve ter caído no chão, erguido a sua mão para o céu e falou assim: ah, Senhor, o Senhor vai mudar a minha história, a história da minha família. Ah, meus amados, o Davi não estava preparado. O Davi voltou com aqueles 30.000 homens para Jerusalém. E aí que do Obed-Edom, ele percebe, ele faz a leitura, queridos, que a presença da arca de Deus, se não fosse um adorador, se não fosse um homem de oração, se não fosse um homem que buscasse intimidade com Deus, nada adiantaria. O Obed-Edom sabia, meus irmãos, que Abinadab ficou com 20 anos ali, com a presença de Deus, mas não mudou nada na vida dele. O Davi deu toda a leitura do que tinha acontecido, mas o Obed-Edom falou: não, eu não tenho esperança. Mas a esperança bateu na minha porta. O Obed-Edom dobrou o joelho e começou a orar, e começou a buscar intimidade com Deus. E começou, sabe o que, querido? Olha aqui para mim. Sabe o que Obed-Edom aprendeu? Aprendeu, querido, ter intimidade com Deus. Ele aprendeu, sabe o que ele aprendeu? Ser íntimo de Deus. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. 3 meses, a Bíblia diz. 3 meses, a Bíblia diz. A mulher de Obed-Edom ficou grávida. As ovelhas ficaram prenhas. As vacas ficaram prenhas. O trigo cresceu. O milho cresceu. O campo deu folhas. Foi notório a mudança na vida de Obed-Edom. Oh, meus amados, foi notório a mudança na vida de Obed-Edom, que era um homem que tinha todas as perspectivas para continuar sendo um derrotado, mas ele, à luz da palavra, ele diz: eu não abro mão da presença de Deus. Amados, nós não precisamos mais da arca. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele fez um templo dele dentro do nosso coração, meu irmão. Você sabe o que é isso? Nós temos o templo de Deus dentro do nosso coração, meu amado. Ele derrotou toda ação maligna. Ele derrotou tudo, nos deu a vitória, e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nessa noite nós estamos precisando de princípios básicos da palavra de Deus. É de entender como Obed-Edom entendeu a importância de buscar intimidade com Deus, de não medir esforços, para ter intimidade com Deus.
Ah, meus amados, Obed-edom mudou a sua história. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os soldados de Davi passou ali, e o soldado de Davi olhou, deve ter falado assim: escuta, cadê aquela casa sem vida? Cadê aquela família sem vida? Cadê aquela casa maltrapilha que tinha aqui? 3 meses, irmãos, tudo mudou. Eu acredito que aqueles soldados devem ter batido na porta e deve ter falado assim: Obed-edom, fala para nós o que aconteceu. Obed-edom falou assim: olha, eu não abro mão da presença de Deus. Eu não abro mão mais da presença de Deus. Eu não abro mão mais da presença de Deus. Ah, meus queridos, aqueles soldados chegaram e falaram assim: Davi, você precisa aprender. Você precisa aprender, Davi. Sabe por quê? Porque a família, olha o que diz aí. Vamos ler. Versículo 12. Olha interessante o que diz o versículo 12. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Por causa da arca de Deus. Meus amados, estava estampado aos olhos de todos que a presença de Deus, a Shekinah de Deus, tinha transformado a casa de Obed-edom em 3 meses, o que não aconteceu em 20 anos, querido. Você sabe que aqui a Bíblia diz aqui, dá a entender a Bíblia aqui, que o Davi subiu imediatamente e pegou a arca. Não é assim que funciona. A história não é assim que funciona. Senão você lê a Bíblia tudo, você vê 6.000 anos de história acontecer em 100 anos. Não é assim que funciona. Quando Davi, ele percebeu, querido, que tudo era verdade, que era verídica aquela história, ele foi preparar. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi aprender. Aprender, sabe o que? Como adorar a Deus. Se você olhar na Bíblia, na palavra de Deus, toda referência de adorador, toda referência de uma pessoa que tem comunhão, que tem intimidade com Deus, vai te arremeter até Davi. Mas nós estamos falando de um Davi aqui, querido, que não sabia fazer isso e que precisou de uma grande mudança na sua vida, de reconhecer o erro, de reconhecer que ele precisava se adaptar, não àquilo que ele achava, mas à realidade de Deus. Ele entendeu isso. Lá na frente você vai ver nos Salmos o grande adorador Davi, o homem que, segundo Atos dos Apóstolos, diz que não há ninguém igual a Davi. Ninguém igual a Davi. Ninguém igual a Davi. Não há. Mas nesse momento Davi, sabe o que o Davi tem que fazer aqui? Tem que aprender como. Olha a pergunta que ele faz para ele aqui no versículo 9. Como virá a mim a arca do Senhor? Eu queria que nessa noite você fizesse essa pergunta para você. Como vai chegar até mim a arca? Como vai chegar até mim a presença do Senhor? Como que vai chegar até mim a presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para mudar a sua história? Meu irmão, não existe arca como dispositivo, mas existe nessa noite o Espírito Santo de Deus, e que precisa fazer você enxergar a necessidade de uma mudança. Sabe, querido, nós vamos encurtar a história aqui. O Davi passou algum tempo, eu acho que até questões de anos. Por quê? Porque a mulher de Davi ficou grávida. A mulher de Obed-edom ficou grávida. Ela teve vários filhos.
Foi notório toda a riqueza da vida de Obed-edom. Mas, queridos, quando Davi bateu na porta de novo, o Davi chegou lá e falou assim para Obed-edom, está lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13, 12, 13, se não me engano. Quando o Davi chegou lá, o Davi falou assim: Obed, eu falei que a arca ia ficar por um tempo que eu ia buscar. Pois é, eu vim buscar, agora eu aprendi. Obed, eu vou levar a arca embora. Você sabe que Obed-edom, ele falou, pô? Você sabe o que ele falou para Davi? Obed-edom falou assim para Davi: tudo bem, o senhor falou mesmo que a arca ia embora, ia ficar na minha casa. Só que tem uma coisa: aonde a arca for, eu vou. Sabe o que é isso? Obed-edom falou assim: Davi, você vai levar a arca para Jerusalém? Vou. Obed-edom falou: então eu também vou. Eu também vou. Se você ver lá em 1 Crônicas, querido, Obed-edom teve muitos filhos. E Obed-edom, ele foi porteiro. Obed-edom foi um adorador. Obed-edom se tornou um levita. E ele era uma das pessoas que cuidava daquela arca. E deu a vida dele, toda a vida dele, toda a família dele, querido, seguiu os passos de Obed-edom. Os filhos de Obed-edom se tornaram levitas, se tornaram homens que adoravam a Deus. Por quê, querido? Porque Deus mudou o cativeiro deles. Meus amados, eu vejo, sabe o que eu vejo muitas vezes? Eu vejo muita falta de gratidão. Eu vejo muitas vezes no nosso relacionamento com Deus muita falta de gratidão. Irmãos, a gente não sabe agradecer a Deus. A gente não sabe muitas vezes no nosso dia dizer muito obrigado, Senhor. A gente muitas vezes se torna uma pessoa tão desprovida, querido, pela essa geração de imediatista, que é tudo para ontem, e que a gente muitas vezes esquece de ter. Esquece de ter, querido, aqueles momentos maravilhosos diante de Deus. O Obed-edom, querido, ele mudou a história dele, ele mudou a história da família dele. Mas quando você olha aqui na palavra, você olha que a história, quando ela fala aqui de Obed-edom, ela remete a história do Obed-edom para frente. Ela manda a história dele para frente, irmãos. Para frente. É impossível Obed-edom receber todos os benefícios em 3 meses. Mas aqueles 3 meses foram os 3 meses que mudou a história de Obed-edom, porque ele teve o privilégio de ter a arca de Deus na casa dele. Começou tudo na casa dele. E vai começar tudo na sua casa também. Vai começar tudo na sua casa. Sabe, querido, que nessa noite eu queria desafiar você. Eu queria desafiar você nessa noite aqui. Sabe o que? Desafiar você a sair da sua zona de conforto. E você fazer uma aliança com Deus nessa Santa Ceia aqui, de 3 meses. Uma aliança de 3 meses, de 3 meses, 3 meses, eu pedi que você fizesse uma aliança, 3 meses, para Deus mudar a história da sua casa e da sua família. 3 meses, querido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A arca de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, sobre aquela perspectiva da arca, era 24 horas de adoração. Então, para você fazer esse propósito, para você fazer que num propósito de 3 meses, não é evidentemente 24 horas, mas, meu querido, olha aqui para mim. Se não tiver mudança de atitude ao extremo, nem vaza, porque você vai ser a igreja do Abinadab. Eu estou desafiando você nessa noite a fazer parte da igreja de Obed-edom. Fazer parte da igreja daquela pessoa que ele olhou e pediu a vida inteira para uma única oportunidade. Oportunidade de mudar a sua história, de mudar a história da sua casa. E agora, querido, você vê aqui no versículo 12, que os soldados de Davi, quando chega até Davi, os soldados falam assim: Davi, Obed-edom, em 3 meses,
ele, sua família, tudo mudou. Eu não estou falando de prosperidade, pura e simplesmente. Prosperidade é consequência. Eu estou falando, querido, sabe do que? De Shekinah, do poder, de intimidade, de vida com Deus, de vida transformada, de vida de comunhão, de vida de relacionamento, de vida de verdade, de vida que você vive, querido, uma realidade diante de Deus, uma vida de intimidade, onde você tem a liberdade de falar o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, o Deus que é meu amigo, o Jesus Cristo que eu falo com Ele todos os dias. É isso que eu preciso dos irmãos. Eu preciso disso, irmãos. Ao ponto do quê? Das pessoas começarem a olhar para você e falar assim, ó, puxa vida, aconteceu algo nessa família. Aconteceu algo aí. Aconteceu algo aí, ó. Aconteceu algo aí. Aconteceu algo aí, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Acontecendo coisa na família aqui. Eu estou vendo pelo da fé acontecer coisa na família de vocês aqui. Mas, irmãos, qual é o caminho? Qual é o caminho nessa noite aqui? Primeira coisa, admitir, como Davi, que ele precisava de mudança. Irmãos, sabe qual é o momento da história de Davi aqui? Você sabe qual é o momento da história de Davi aqui? É o momento que Davi, ele tem uma necessidade. Qual que é a necessidade? Olha aqui para mim. Eu preciso trazer a arca para Jerusalém. Porque Davi sabia que se ele não tivesse a Shekinah de Deus, os dias deles estavam contados. Davi sabia disso. Por isso que Davi se propôs o quê? Aprender. Irmãos, ninguém nasce pronto. Nós precisamos aprender. Agora, irmãos, nós estamos vivendo aqui na nossa igreja uma perspectiva, querido, de aprender. Puxa, irmãos, eu não queria nem falar isso para os irmãos. Eu nem deveria falar isso aqui para os irmãos. Mas eu queria te dar uma notícia péssima agora, mas que essa notícia revertesse para a sua vida como um grande desafio. Você sabe quantas pessoas nós já perdemos na igreja? 120 pessoas. Aí você olha um pouco, você vê tantos lugares vazios, você fala assim, pastor, mas por que isso? Você sabe, irmãos, que a igreja do século 21, nessa transição, nessa mudança de século, a igreja se perdeu. Irmãos, é muito mais, olha aqui para mim por favor, é muito mais conveniente ser cristão da igreja do Abinadab, irmãos. Não precisa fazer nada, você faz de conta. Não precisa fazer nada, não precisa fazer discípulo, não precisa acreditar, não precisa disponibilizar a sua vida, não precisa disponibilizar a sua casa, irmãos, não precisa nada disso. Irmãos, tem um monte de pessoas querendo sair para ir para a igreja do Abinadab. Eu não sei aonde vai parar isso, irmãos, mas Deus falou comigo, e Deus falou comigo que Ele vai levantar um povo no meio de um povo. Ele vai levantar guerreiros, guerreiras, pessoas que têm fé e pessoas que acreditam e que querem trilhar o caminho de vitória, meu querido. Vitória, vitória na sua casa, de você poder olhar e chegar aqui na igreja pulando de alegria e falar, pastor, eu e a minha casa estamos servindo a Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia! É isso, meu querido, é isso que Deus precisa. Agora, irmãos, a igreja do Abinadab, irmãos, por favor, eu não quero isso para mim, não quero. Eu estou desde sábado de manhã, querido, sem dormir praticamente, fazendo a obra, andando. Hoje eu não tive direito, querido. Hoje os irmãos que veio de Minas foram almoçar comigo. A pastora foi fazer aconselhamento e eu fui pastorear. Querido, eu tomei banho e subi para a igreja agora às 5:30 da tarde.
Tomei banho e subi para a igreja. Sabe, irmãos? Mas eu tenho que dizer isso para os irmãos. Deus, Ele falou comigo, irmão. Por isso, querido, você nessa noite precisa ser desafiado. Qual é a igreja que você quer fazer parte? Qual é a igreja que você quer fazer parte, irmão? A igreja do faz de conta? A igreja do Abinadab? A única coisa que você não pode esquecer da igreja do Abinadab, sabe qual que é? É que lá no final, os filhos morrem. Morrem na fé, ou pode morrer até a morte física. Pode morrer. Pode ter todo tipo de morte. Quem segue a igreja do Abinadab, ele vai viver uma vida de mornidão. Uma vida que ele não pode fazer muita coisa. Só que o prejuízo está lá na frente. Hoje você tem seu filho, ele é criança. Ele está aqui na igreja. Mas e a hora que teu filho crescer? Eu tive com um pai essa semana, que ele foi usuário de droga, traficante. Eu não vou falar muito, senão vocês vão saber quem que é. E aí, querido, essa pessoa, ele quis fazer parte da igreja do Abinadab a vida inteira. Nunca quis compromisso. Agora tem um filho com dom, com potencial enorme. E ele percebeu que o filho dele está usando droga. Irmãos, puxa vida. Eu chorei junto com o pai dentro do banco. Aquele dia que eu estava lá no banco lá. Banco Bradesco. O pai sentou comigo, eu chorei junto com ele dentro do banco. Pai com filho, com futuro promissor, com 14 anos de idade, viciado em droga. Aí ele procurou a família dele falou assim: olha, você está plantando o que você colheu. O pai dele falou para ele: teu filho não dá nem um pouquinho de trabalho, enquanto que você deu o trabalho para mim. Aí ele veio falar comigo, comecei a chorar com ele. Eu falei: meu querido, você não pode fazer parte mais da igreja do Abinadab. Você precisa fazer parte da igreja do Obed-edom. Sabe, meus queridos, se você olhar um pouco, você que tem mais de 30 anos, você vai ver que em 20 anos o mundo mudou demais. Irmãos, não tem como servir mais a Deus de faz de conta. O mundo, a escola, a televisão, o sistema do mundo está todo preparado para acabar com a família brasileira, meu amado, com a família na face da terra, meu querido. Aí eu te pergunto nessa noite aqui, eu não estou ameaçando, irmãos, não é ameaça, pelo amor de Deus, não é isso, querido. Eu estou falando realidade para você. A igreja de Obed-edom, ela é boa. Quem é que não queria fazer parte da igreja, da igreja do Abinadab? Quem é que não queria fazer parte da igreja do Abinadab, irmão? Tranquilo, do jeito que vem, vai. A arca de Deus está na casa dele. Mas, meu amado, basta ser cristão se você vive uma vida de derrota. Basta ser cristão, irmão, se você não pode ao menos dizer que você tem fé e que a sua família foi salva. Meu amado, eu desafio você na Santa Ceia dessa noite aqui, você fazer uma aliança com Deus, de você fazer parte da igreja do Obed-edom. Eu te desafio, no nome de Jesus, a você fazer parte da igreja de Obed-edom. Não importa quem você é hoje. Olha aqui para mim. Eu não quero te desanimar nem te frustrar. Eu não estou falando da sua vida. Eu conheço a vida de algumas pessoas aqui, mas eu estou querendo te desafiar você. Olha aqui para mim. 3 meses. Todo mundo viu a diferença na vida do Obed-edom. Aí você pode falar assim para mim: pastor, 3 meses só? Não. 3 meses é só para ver o desafio cumprido. O Obed-edom, na hora que o Davi bateu lá, ele falou assim: Davi, eis-me aqui. Aonde essa arca for, eu vou estar junto. Puxa, que fé. Que fé. Que fé, meu querido.
Que fé. Eu vou te dar uma oportunidade agora de você fechar seus olhos. Fechar os seus olhos. E de você ter um momento a sós com Deus. Você e Deus. Seus olhos fechados. Você vai fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Ore maramachuderi andará castuide canta lá machuderi andalamas. Ore maramachuderi andaré cantalamas. É o momento de você fazer uma aliança nessa noite. Oh, querido, você não nasceu para fazer parte da igreja do Abinadab. Você não tem nada a ver com a igreja do Abinadab. Você é guerreiro. Você é guerreira. Você é guerreiro, é guerreira. Admita nessa noite. Admita nessa noite, querido, que você precisa, como Davi, de fazer uma pergunta e dizer: como virá a mim? Como virá a mim a presença de Deus? Como virá até mim a presença de Deus? Porque nessa noite o Senhor te diz: vem, filho, vem, filha minha, vem fazer parte. Vem fazer parte de uma igreja vitoriosa. Vem fazer parte de uma igreja que tem a Shekinah de Deus. De uma igreja que ora, que busca, que tem intimidade com Deus. Que almeja uma família transformada. Ah, meu querido, nessa noite o Senhor te chama. Ele te chama e diz: vem, meu filho, vem, minha filha, vem fazer parte dessa igreja. A igreja que vai mudar a sua história. A igreja que vai mudar a história da sua família. Oh, aleluia. Faça uma aliança com Deus. Eu estou dando um tempo para você. É um tempo que é de você fazer um voto, uma aliança com Deus. É o tempo de você refletir, de você dizer: Jesus, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, Jesus, me alivia, meu Senhor, me alivia, meu Senhor. É uma mudança de atitude, não é só uma mudança de mentalidade, mas é uma mudança de atitude. É uma mudança de atitude nessa noite. É uma mudança de atitude nessa noite, meu amado. Oh, meu querido, Deus vai transformar. Mas você tem que entender a disponibilidade do Obed-Edom, o desejo de Obed-Edom, a entrega do Obed-Edom. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso.